Olá, amigos, bem-vindos de volta. Nova semana, novo dia, novas oportunidades e a Ucrânia soube aproveitá-las. Porque durante o fim de semana, na verdade ontem, domingo, a Ucrânia iniciou um dos maiores ataques com drones e mísseis dentro da Rússia que já vimos. E sabe de uma coisa? Eles usaram bem, principalmente mísseis Flamingo, aqueles de aparência rosa, esses que foram profundamente para dentro das áreas traseiras russas, penetraram e explodiram em diferentes locais. E neste vídeo agora nós vamos passar por esses locais um por um, e são muitos, vários deles cada vez mais profundos. Outro dos muitos alvos em toda a Rússia nas últimas 24 horas, incluindo refinarias de petróleo, fábricas de mísseis em Saransk, Mordóvia, fábrica de transformadores elétricos, Elektrovimichitel. Droga, esses nomes eu não consigo. Um local a 850 quilômetros da Ucrânia foi atingido. E essa fábrica produzia retificadores eletrônicos, inversores, fontes de alimentação, transformadores e outros equipamentos elétricos especializados. Muitos desses equipamentos são usados no complexo industrial militar. Então veja o quão longe esse primeiro ataque foi e haverá muitos outros a 850 quilômetros. Uma dica para você, esse não é o mais distante fica a mais de 1.000 quilômetros onde os flamingos voaram. Claro, vamos assistir a nossa boa quantidade de vídeos. Olha essa fábrica pegando fogo, não tem mais produção de energia elétrica aqui, não saem mais transformadores dessa fábrica, não tem mais chips, nada. Maravilhoso, muito bom. Vamos imediatamente para o segundo alvo, que era um silo de óleo, um silo de combustível. Esses são os barris do silo de combustível, chame como quiser. Isso é em Luhansk e eles foram atingidos pelo Firepoint. Eles chamam de drone saqueado FP2 Flamingo, é 5.5 FP5, bem, esse é o FP2. É um daqueles drones de asa fixa que parecem o Bayraktar e podemos ver o vídeo aqui mesmo de como ele se aproxima desse depósito de óleo. Badabum, badabing, liberdade exportada, um belo churrasquinho aqui. Lembro a vocês, esse é só o segundo alvo, muitos mais virão. O segundo drone é enviado, também se conecta a outro depósito de combustível, silo de combustível, é assim que eles chamam. Acabei de lembrar agora do terceiro alvo e esse foi atingido pelos flamingos. É uma estação de bombeamento de petróleo em Kaliky, no Tartaristão, bem longe. Temos vídeos lindos e fotos lindas. E essa estação de bombeamento pertence e é operada pela Transneft, uma empresa russa. Mas o real valor absoluto, o tamanho da quantidade de combustível que eles realmente bombeiam por essa única estação de bombeamento é insano. A estação de bombeamento Kailikino bombeia mais de 100 milhões de toneladas de petróleo. Isso representa de 20 a 25% de todo o petróleo produzido na Rússia. Este é um centro de transporte mega importante. Parar a produção de petróleo na Rússia seria uma excelente estratégia para destruir toda a economia russa. Uau, éramos meus amigos. Os flamingos vieram voando da Ucrânia para cá. Normalmente pássaros voam para o sul como fazem nos países nórdicos. Na Estônia e Ara, eles voam para a África, no inverno vêm da Ucrânia. Os flamingos voam para o leste e norte até a estação de bombeamento Kalikino em Almetievsk, explodem lá e depois voam de volta à noite. O churrasco parecia muito bom, mas queimou até de manhã, então as pessoas ganharam calor de fogo de graça. E você sabe, churrasco para suas salsichas, até de manhã. Olha só, a luz já apagou e as pessoas ainda conseguem fritar a carne delas aqui, se quiserem, de graça, às custas do Estado. E eu tenho que te lembrar, esse é só o terceiro alvo. Olha só, não tá suculento isso? Se aquela estação de bombeamento fosse um bife, seria lindo, suculento, ao ponto para mal passado. A gente tem ainda mais vídeos gravados de todos os ângulos diferentes, porque, claro, né, os russos que moram nessas áreas sempre filmam esses vídeos pra gente. Assim, podemos geolocalizar o impacto exato até o metro da coordenada, então não tem nada de falso nisso, é tudo real, tudo geolocalizado, filmado de diferentes ângulos pelos próprios russos. Maravilha, é muito bom. Agora, esse foi o terceiro, agora vamos para o quarto alvo que também foi atingido pelos flamingos. Vimos um depósito de óleo sendo atingido, mas agora estamos vendo um depósito de munição sendo atingido.
De acordo com Cyber Borojno, um recente ataque com míssil de cruzeiro FB-5 Flamingo ao Arsenal Groll em Kotluban destruiu um bunker com 3.600 metros quadrados e o bunker supostamente fica embaixo deste silo específico bem aqui, depósito de munição. Esses arsenais graves não eram assim antes da guerra. Antes da guerra, eles costumavam empilhar a munição na Ucrânia e na Rússia. Então, a Ucrânia explodiu em 2022 quantidades massivas, como 10 anos da produção de munição da Rússia, e agora os russos realmente fazem do jeito certo. Tenho que dizer que eles colocaram barreiras de terra entre os depósitos de munição, então se você destruir um, o fogo não se espalha em 2022. A gente costumava ver munição explodindo até de manhã, explosões secundárias, uma grande explosão e depois várias outras explosões durante horas. Agora eles espalham tudo uniformemente, com barreiras de terra entre os depósitos de munição. E é bem difícil destruir todo esse arsenal com um único ataque. Agora seria preciso um ataque para cada um desses montes de munição. Mas sim, a Ucrânia atingiu esse específico, supostamente havia um bunker embaixo, não posso confirmar isso. O que posso confirmar é que explodiu em chamas com uma grande explosão que foi filmada de muito longe. Ainda podemos ver isso, e este é o céu. Normalmente você vê isso em grandes cidades, o céu e as nuvens iluminados pelas luzes da cidade. Mas não, desta vez foi iluminado pela explosão das munições russas. Isso é maravilhoso, é outra imagem de satélite desse depósito de munição, e esse é o momento em que aconteceu. Bum! Houve algumas explosões secundárias, como vimos, mas nada se compara às de 2022, isso durou horas. Aliás, a explosão ainda foi grande o suficiente para que as autoridades anunciassem a evacuação dos moradores de Kotluban, a cidade mais próxima. Isso é realmente maravilhoso. Esse foi o quarto alvo, mas também há um quinto alvo. Eu sei, será que pode melhorar? Será que essa segunda-feira pode melhorar? Mas pode sim. Temos uma usina de processamento de gás, a usina de processamento de gás de Neftogorsk. Este é o mapa da empresa NASA. Você pode ver os incêndios na imagem de satélite. Veja o tamanho da área que estava em chamas. E aqui está um pequeno brilho daquele churrasco. Olha o quão longe fica. Fica a 600 quilômetros da Ucrânia e foi atingido por flamingos. Claro, novamente, é uma fábrica enorme, uma área gigantesca. Essas fábricas na Rússia são enormes, bastante difíceis de destruir com um único ataque. É por isso que a Ucrânia às vezes atinge as mesmas áreas 10 vezes durante um período de 2 anos. Por exemplo, a fábrica atende ao gasoduto Orenburg-Samara, controlado pela Gazprom, processando mais de 300 milhões de metros cúbicos de produtos de gás por ano. Esse é o gasoduto, essa fábrica específica presta serviços e agora a fábrica foi totalmente desativada, mas espere, tem mais disso, como se isso já não fosse suficiente. Há ainda mais trajetórias de Flamingo entrando na Rússia para completar tudo isso, e essa é a cereja do bolo. Flamingos voaram para a casa dos mísseis Iskander da Rússia. Veja, Flamingos, ou mísseis de cruzeiro ucranianos. Iskander são mísseis balísticos russos. Então, os Flamingos decidiram visitar o local onde fabricam esses Iskanders e abriram um buraco enorme no telhado do prédio de produção. Eles montam os mísseis Iskander exatamente neste prédio aqui. Sim, eles realmente atacaram a fábrica de Iskander. E esse buraco pode parecer pequeno para você, mas é enorme, tem cerca de 30 por 30 metros, é um buraco gigantesco e foi causado por uma ogiva de 1 tonelada. Então ele penetrou pelo telhado e explodiu dentro deste prédio. Então tudo o que estava dentro não está mais lá, foi vaporizado no ar. Aqui está o antes e depois. Isso é muito interessante. As fábricas chamadas de fábrica Vatkinsk, na República de Udmurtia, na Rússia. Aliás, a região de Finoagric, o povo Finoagric não é russo de forma alguma, cultura diferente, língua diferente, raízes tribais diferentes. Se olharmos para 10 mil anos atrás, nem eram eslavos, eles foram ocupados pela Rússia. Não só mísseis Iskander foram produzidos, foram produzidos nessa instalação, mas também Oreshnik, Topoil M e acho que até Yaras. E aqui está mais uma imagem de satélite do que exatamente foi destruído. Veja todos esses, essa fábrica é enorme, olha quantos desses prédios grandes existem. Acho que o Flamingo será usado para cada um desses prédios.
Mas eu imagino que os ucranianos sabem exatamente o que é produzido em cada lugar e eles escolheram essa instalação específica porque o Iskander estava aqui embaixo. Aliás, o Putin realmente visitou exatamente essa mesma fábrica aqui, então ele já esteve aqui. São 1.400 quilômetros da Ucrânia. E se você for o Putin, pode pensar: estou seguro aqui, temos defesa aérea, temos 1.000 quilômetros. Não, não para os flamingos. Esses pontos rosas vão penetrar fundo o bastante para atingir o gárgula de luvas. Sabem onde quero chegar, amigos? Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Na tela. Antes de analisarmos a contraofensiva ucraniana no Oblast de Zaporizhia, e há muito o que analisar porque eles avançaram mais de 400 quilômetros quadrados em menos de um mês. Eu tenho um vídeo da 80ª Brigada de Assalto Aéreo. Então, esses são paraquedistas ucranianos, forças semi-elite, melhor equipadas e melhor armadas do que algumas outras brigadas de defesa territorial, talvez. Bem, eles nos deram um vídeo do drone de fibra óptica deles. Sim, os ucranianos também os usam bastante, encontrando um depósito russo. Agora vamos ver o que havia dentro desse depósito. Um veículo Bucanca, 2 Bucancas. Muita munição. Eu acho que essas pilhas aqui são balas. Só balas, tipo dezenas de milhares, centenas de milhares de balas aqui. Alguns caminhões chineses Desert Cross ou são Bucancas, não consigo dizer. Bem, são cerca de 6, 7 veículos. Eles usam esses para assalto, acredite se quiser. Talvez até 10 veículos. Mais munição, quantidades insanas de munição simplesmente largadas aqui. E até aqui atrás mais munição. Sabe, algumas pessoas afirmam que esses na verdade são drones FPV por causa do tamanho e do formato das caixas. Eles podem ser FPV ainda nas caixas. Se forem, há algumas centenas de FPVs estacionados aqui. E olha todos esses veículos atraentes prontos para um ataque. Bem, isso não vai acontecer. Não, eles serão completamente destruídos, mas isso definitivamente é demais para um único drone ucraniano lidar. Então eles enviaram drone após drone para esse local. Eles precisam atingir cada parte desse cômodo. E olha essas caixas. Sim, muito provavelmente podem ser FPVs dentro delas. Ou é munição ou são FPVs. E esse drone decide destruir o primeiro veículo Bucanca mais próximo dele. E eles enviam aquele segundo drone. E você já pode ver que o cômodo está cheio de fumaça, porque o primeiro já fez um belo trabalho. Agora o segundo encontra um belo veículo para si. Não dá para dizer especificamente qual é. Se você souber, me avise. Mas não está mais apagado. É realmente uma grande descoberta por um drone FPV, que custa cerca de $500. Eles estão destruindo, digamos que fosse munição, centenas de milhares, se não milhões de cartuchos. Se fossem drones FPV no chão, então seriam centenas de drones e uns 10 veículos inteiros para o assalto russo. Já era. Sumiu. Puf. Segunda-feira linda para nós, meus amigos. Bem, agora deixa eu ler para vocês as vilas que foram libertadas nos últimos 20 dias da contraofensiva ucraniana em Zaporizhia-Oblast. Pratsk, Andrivka, Vidradny, Kai, Ostapivskaya, Danilivska, Nova Alexandrivka, Alexivka, Vishnev, Verbovia. Todas essas vilas foram libertadas e uma área bastante grande também foi limpa dos russos. Quando falo sobre a zona cinzenta, agora estamos ultrapassando esses limites. Essas ofensivas estão penetrando em território controlado pelos russos, além da zona cinzenta. Então, agora já passamos pela zona cinzenta. Até mesmo o blogueiro militar russo Rebar compartilhou um novo mapa mostrando os avanços ucranianos próximos a Stepov, que fica a uns 10 a 15 quilômetros do centro da zona cinzenta. Ou seja, as tropas ucranianas já estão bem dentro das áreas controladas pelos russos, agora estamos falando fora da zona cinzenta. Então isso é oficialmente uma contraofensiva e fico feliz em anunciar isso. Olhe, todas as áreas listradas de amarelo são as que os russos dizem que os ucranianos libertaram. No geral, o mapa fica assim, com áreas azuis sendo novas. São cerca de 400 quilômetros quadrados em 20 dias, é muito bom, tenho que dizer. E isso é cerca de 1/3 do que a Ucrânia conseguiu retomar da Rússia em toda a contraofensiva de verão de 2023. Então isso é muito mais eficaz do que a contraofensiva do verão de 23, quando os ucranianos usaram cerca de 10 vezes mais homens.
Aliás, como podemos ver, os ucranianos estão tentando cortar uma grande rota logística russa. Esta é uma rodovia bem aqui. Essas rodovias são importantes. Não dá para transportar logística por qualquer campo ou estrada de terra. Uma estrada asfaltada precisa ser protegida, pois é a forma mais rápida de abastecer as tropas. Isso é essencial. E podemos ver o 28º Corpo dos Ucranianos avançando em direção a essa rota logística. Mas pelo ritmo do avanço deles, podemos supor que não há muito avanço blindado, é principalmente infantaria contra infantaria. É assim que está. Essa é a realidade agora. O mais importante na linha de frente não são os drones, mas a infantaria. Muitos esquecem isso nesta guerra. Eles só olham esses vídeos de drones, mas a realidade é que a infantaria se tornou ainda mais importante. Qualquer tipo de território perdido ou conquistado sempre está ligado à infantaria. Você não controla uma área com drones. Você pode limpá-la, pode disputá-la, mas você a controla com a infantaria. Então é isso que vemos aqui. 28º Corpus avançando em direção a essa rota logística em Zaporizhia. E eles fazem isso no ritmo da infantaria. Não há blindados pesados. Blindados pesados não são usados nesta ofensiva ucraniana, pois seriam destruídos rapidamente. Esse é o destino dos blindados de ambos os lados agora. Fico feliz em ver isso porque na ofensiva do verão de 2023 ucranianos e russos repetiram erros, avançaram com blindados e perderam quase tudo. Foi muito ruim. Então, as lições aprendidas e o avanço lento buscam cortar rotas logísticas russas sem usar blindados desta vez. Isso é tudo para minha edição de segunda-feira, meus amigos. Usar tantos flamingos em áreas profundas da retaguarda russa foi um verdadeiro presente dos ucranianos. Ver aquelas explosões realmente alegrou meu dia. Até o meu próximo vídeo, que será toda segunda, quarta e sexta-feira. Slava Ukraini e tchau!